Buenas! Bora falar do que vocês mais gostam, que são das práticas de gerenciamento de incidentes? Hoje eu vou falar exatamente quais são as etapas. Mas antes, vamos diferenciar algumas coisas. Dentro da ITIL existe uma prática chamada gerenciamento de incidentes, que tem conexão com outras práticas, como, por exemplo, as práticas de gerenciamento de eventos, as práticas da central de serviço, gerenciamento de problemas. Eu vou falar especificamente de um dos processos. Como assim? Existem, na verdade, dois processos dentro da prática de gerenciamento de incidentes. Um que é específico para tratamento e resolução de incidente, e um outro processo que trata da revisão, a parte de melhoria contínua. Então a gente vai tratar do primeiro processo. Então, se você não sabia, existem dois processos dentro da prática de gerenciamento de incidentes. Bom, vamos lá. Quais são as etapas? Na verdade, são 6 etapas e eu vou passar uma por uma. E eu também quero falar o seguinte, todas as vezes nas minhas consultorias, quando eu vou visitar algumas empresas, existem etapas que não existem, ou existem etapas que estão quebradas em mais etapas, e isso pode resultar no quê? Problema com o usuário. Porque a gente vai irritar o usuário, vai ficar mais burocrático, vai ficar demorado, e para a TI também é a mesma coisa, vai ficar complicado a TI resolver, vai ser burocrático, vai ser encheção de saco, vai receber uma pressão muito grande dos usuários. Então vamos às etapas, são 6 etapas. E para explicar essas etapas, a gente tem que ter em mente o seguinte, existem modelos de incidentes. Por que modelos? Um vai ser aquele incidente que vai ser aberto através de uma ferramenta de monitoramento de eventos e aquele outro tipo de modelo de incidente que será aberto através de um usuário que acabou reportando alguma coisa. Lembrando também que não é só esses dois casos. A gente tem casos, por exemplo, que a gente descobre incidente internamente ou por conta de um SLA que está quebrando, algo que um especialista detectou. Mas esse não é o assunto, já existe um vídeo aqui explicando essa diferença. Mas vamos lá, vamos às etapas. Então a primeira etapa é detectar. Se a gente está falando no modelo de incidente, da qual é aberto um chamado através de uma ferramenta de monitoramento, normalmente essa ferramenta já vai estar pré-configurada para fazer o registro, a detecção, até a classificação desse incidente. Mas vamos focar naquele incidente da qual o usuário acabou reportando para você. Lembrando também que no começo desse processo a gente pode ter um processo da central de serviço que pode então ativar esses processos dessa prática de gerenciamento de incidente. Então a primeira é detectar. E é o momento onde a gente vai descobrir de repente que não é um incidente, que era uma requisição de serviço, que era uma dúvida, uma reclamação, um feedback. Aí a gente ativa um outro processo, tá, dentro da prática de gerenciamento de requisição de serviço. Então, se a gente detectar que aquele chamadinho, aquele ticket que chegou para a gente é um incidente, então a gente vai para a segunda etapa, que é registrar. É nesse momento que você começa a registrar, vai coletar os dados dos usuários, vai identificar o que está acontecendo, as causas, você vai registrar absolutamente tudo. E um alerta aqui, esse registro ele tem que ser feito numa espécie de um cronograma que relate exatamente o que aconteceu desde a detecção até o encerramento. Então a gente precisa registrar tudo, principalmente quando aqueles incidentes são escalados para o segundo, terceiro nível, com aquelas pessoas mais especialistas. Terceira etapa, classificação. Aqui é onde a mágica acontece, aqui acontece bastante coisa. Na classificação de um incidente, é onde a gente vai conseguir detectar, por exemplo, qual é o item de configuração que está com problema, qual é o serviço que está sendo impactado, a área de negócio, identificar quais os itens de configuração, as especificações técnicas, ou também descobrir quem que é o grupo responsável dentro da TI para tratar isso. E aí, vamos dividir novamente duas coisas. Quando é através de uma ferramenta, a ferramenta normalmente não tem a capacidade de demonstrar qual é o problema no negócio, mas qual é o problema no item de configuração. É um roteador, é um servidor, é um computador, é a internet. Já através do cliente, daquele chamado que chegou pelo cliente, pelo usuário, normalmente a gente tem uma visão do negócio e não da tecnologia em si. Então cabe você, profissional, começar a fazer alguns questionamentos para aquele usuário, porque ele vai chegar relatando o quê? Olha, a área financeira parou, aqui o meu serviço de internet parou, olha, não consigo enviar e-mail. Então a gente não tem a visão do item que está com problema. Então, nessa parte de classificação,
é o momento de começar a utilizar os scripts definido lá, por exemplo, no processo da central de serviço. Se você estiver trabalhando no primeiro nível, começar a questionar para tentar descobrir o máximo de informação, para saber se estourou um SLA, saber qual que é o serviço que está com problema. De repente você vai ter que recorrer à sua base de configuração lá no processo de gerenciamento de configuração, e aí você vai ter um panorama geral do que está acontecendo, ok? Só lembrando que nessa classificação pode ser que já exista uma solução e que essa solução não seja executada para você, por exemplo, se você for do primeiro nível. Então você já pode escalar isso para o segundo nível, aonde vai para a quinta etapa, ok? Mas vamos com calma. Quarta etapa, então, diagnóstico. É esse momento aonde, diante de várias informações que o seu usuário passou, você vai se debruçar no incidente e vai tentar resolver. Lembrando que normalmente a gente estipula um prazo, se passar disso a gente precisa escalar, tá? Mas a gente precisa resolver o mais rápido possível. E aqui a gente vai começar a fazer o trabalho de diagnóstico técnico. A partir das informações que os nossos usuários nos passaram, a gente vai ter que começar a levantar detalhadamente o que aconteceu. E aí a gente vai utilizar todos os artifícios, fazer teste, fazer tudo, até conseguir chegar ali no incidente para fazer a recuperação e voltar à operação o mais rápido possível. Quinto, aí sim, você diagnosticou, você já identificou o que houve, aí você pode literalmente resolver o incidente do cliente. Lembrando que muitas vezes o primeiro nível não tem competência técnica, de repente corre-se um risco muito grande, pode ser que tenha que ser aberto, por exemplo, uma requisição de mudança para tratar aquele incidente, aí sim vai ser feito aquele escalonamento para a equipe mais avançada, ou mesmo você resolve. Acabou de resolver, aí a gente fecha o incidente, a gente encerra. Lembrando que a gente precisa pegar o aval do nosso usuário para saber se retornou. E se não retornou, o que acontece? Volta para a etapa de diagnóstico, tá? Mas se não retornou, o cliente deu ok, tá tudo joinha, aí sim você faz o encerramento do incidente. Perceba aqui que a gente está falando de duas coisas. Um é o processo que parece que é da central de serviço e outro é o processo aqui de tratamento de incidente. A gente precisa conhecer os processos ali da prática de central de serviço que muitas vezes terão outras atividades, mas saiba que a prática de gerenciamento de incidente conta com apenas 6 etapas. Recomendação do tio Adriano: não tenta inventar, não tenta quebrar, não tenta pular essas etapas. Essas práticas, elas são bem importantes porque já foi coletada informação de várias outras empresas e trouxe aí de bandeja na ITIL 4. E eu quero te fazer um convite. Se você acha que faltou alguma etapa importante, eu te desafio, coloca aqui nos comentários abaixo que eu vou ler, eu vou responder. Se fizer sentido, eu vou falar lá para a Axelos ou People Search que existe alguma coisa diferente que não faz sentido diante dessas 6 etapas, só lembrando que a gente está falando de gerenciamento de incidente, não de central de serviço que existem em outras etapas. Então coloca aqui embaixo, deixa seu comentário. Se você tem dúvida ou você trabalha com um colega que está colocando várias etapas e os clientes estão reclamando que está demorado, está complicado, está burocrático, envia esse vídeo para ele. Tá bom? Um grande abraço, vou falar mais sobre gerenciamento de incidente e aí deixa aquele like bacana pro tio Adriano para saber se a gente tá no caminho certo ou não. E eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!